Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. No volume 10, no dia 24 de dezembro de 1910, a Luísa escreve: Almas indecisas não são boas para nada. Tendo recebido a comunhão, rogava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso, e o bom Jesus me disse: Minha filha, eu o chamo e ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não são boas para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades as superas, as soluciona. Aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo-o tão resolvido, se enfraquecem e não têm o valor de opor-se. É um pouco de apego o que ata, e eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Se separa de tudo e de todos, então minha graça os inundará demais e sentirá a força necessária para seguir meu chamado. Fiat. Então, Jesus diz a Luísa aqui nesse fato, né, de um jovem sentir o chamado de Jesus, mas ter sempre dúvidas se é ou não é, se aceita, não aceita, o que fazer. Então Jesus diz que esse medo, essa indecisão é mal e que ele não derrama suas graças num coração assim, que fica sempre sem saber o que fazer. Mas aquele que se decide por ele, que se decide ver um chamado e não pensa duas vezes se tem condição ou não, mas vai em frente apoiada nele, né, apoiado nele. Então esse as barreiras, o que vem contra, né, o que vem para enfraquecer é que se enfraquece, né, ao ver a resolução, né, a coragem da pessoa de fazer isso ou aquilo, né, de um chamado que ela recebe. Eu vou dar um exemplo que eu vivi ontem, né, porque na minha igreja, na minha paróquia aqui de São Vicente de Paulo, é um sacerdote que recebeu, como é que fala, a ordenação agora, nesse mês agora de junho, né? Ele foi ordenado agora, no dia 11 de junho, e lá em Brasília, porque o seminário que ele estudou foi lá no Redentores Mater, e ele veio para celebrar, né, na comunidade dele. Foram 10 sacerdotes, né, ordenados nesse mesmo dia. Cada um foi para sua cidade natal, foi celebrar nas suas comunidades. Então ele veio e celebrou conosco aqui ontem, domingo. E aí ele estava contando, ele cresceu aqui no meio dos meus filhos, né? Eles eram crianças hoje, cada um seguiu sua vida e ele foi, né? Conseguiu, na graça de Deus e de muitas orações, conseguiu passar pelos 9 anos de formação do Redentores Mater e hoje é um sacerdote. E ele estava comentando com a gente na hora, até foi na hora da homilia, que ele fez farmácia. Os sonhos dele eram outros. Ele queria ser um farmacêutico, e o sonho dele era trabalhar na Araújo, e o sonho dele era também que Araújo fosse dentro de um shopping, porque ele adora shopping. Gostava, adorava, né? Não é agora a situação dele hoje. Aí ele disse que terminou o curso dele, formou, ia aguardando, e aí veio esse chamado para o sacerdócio, através do caminho neocatecumenal que tem aqui na minha paróquia. E aí ele faz parte de uma comunidade do caminho, e ele foi e aceitou, e quando ele estava com as malas prontas para ir para o seminário, o voo dele seria às 15 horas, e às 11 horas da manhã, quem liga para ele? O telefone toca na casa dele, Araújo. Araújo chamando ele, que ele tinha sido aceito, né, para trabalhar numa loja da Araújo, no Minas Shopping, que é um shopping que tem aqui mais perto aqui da nossa casa.
E ele falou assim: olha como que é, né? Eu pensei comigo a tentação, né? E como que é também a provação, como que Deus prova a pessoa até no último momento. Porque se o sonho dele antes era isso, né? Então agora ele estava com as duas coisas na mão, né? Ele podia escolher naquela hora ser um farmacêutico bem-sucedido na Araújo do Minas Shopping, ou ele poderia, né, ir para o chamado que Jesus estava fazendo a ele, né? Bem dizer, um tiro no escuro, porque ele nem sabia, né, como que era, estava indo para uma vida completamente nova, diferente de tudo, né, no seminário. Mas ele disse que na hora ele agradeceu, disse que ele já tinha um outro emprego e desconsiderou aquele telefonema e partiu para Brasília. E agora, 9 anos depois, ordenado, Deus abençoe, um santo sacerdote, que estamos precisando muito, jovem e santo. Então, é isso que Deus quer da pessoa. Deus quer decisão, né? Porque optar por Jesus, pelas coisas de Jesus, muitas vezes é mesmo como ele diz, né? É quase que um tiro no escuro, porque você não sabe bem o que é que vai acontecer. Você não tem domínio nenhum de nada, né? Se bem que, para falar bem da verdade, né? Mesmo que ele tivesse escolhido Araújo, domínio a gente não tem nenhum. Nós estamos aqui agora, hoje eu estou aqui gravando, amanhã posso não estar mais, né? Ninguém sabe, nós não temos domínio nenhum da nossa vida. A nossa vida é como a água na mão, né? Que escorre por entre os dedos e a gente não pode fazer nada. A nossa vida é assim. Então, nós queremos uma segurança que achamos que podemos ter, mas ela é fugaz e ela é artificial, né? Não é verdadeira. Porque a segurança verdadeira é aquela quando a gente entrega para a divina vontade, para Jesus, a gente entrega a nossa vida, né? Entrega nossos afazeres, sem saber o que vai acontecer, porque na realidade nós não sabemos mesmo o que vai acontecer. Essa é a realidade nua e crua, né? E nós não sabemos de nada. Então, se entregar para uma realização pessoal ou se entregar para uma obra de Jesus, não temos que ter dúvida, temos que ir pela obra de Jesus, porque nesse ponto, né, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, mas será alguma coisa que será para o bem, né? Vai fazer bem para o próximo, vai fazer bem para nós mesmos, vai ser uma coisa boa. E se escolhermos uma coisa nossa, né, muitas vezes fizemos escolhas, tantas escolhas erradas na vida, não é? Tantas escolhas, e depois pagamos um preço tão alto, né, por essas escolhas erradas. Então, vamos procurar, assim, refletir nisso e ser decididos nas coisas de Deus, decididos. Deus te pôs na cabeça o desejo de alguma coisa, se você está vivendo na divina vontade, o desejo vem dele. Quer dizer, primeiro, espere passar, não vai agindo também assim a toque de caixa, não. Espera uns dias, raciocina bem, pensa no assunto e espera as confirmações que vão vindo. Porque vão vindo confirmações, vão vindo. Elas vêm de leve, às vezes você nem percebe mesmo que é confirmação, às vezes percebe, mas elas vão vindo. Depois que você vai ver que realmente era Jesus confirmando, né? Confirmando aquele desejo. E as coisas vão dando certo, porque a obra é dele e ele que vai fazer. Então, tem hora que a gente assusta, né? Você assusta. Fala assim, nossa, como que eu estou conseguindo fazer isso? Né? É obra de Deus, né? É porque é vontade dele. Se não for também, que ele tire de nós, né? Mas que ele nos abençoe e nos ajude a estar sempre decididos para fazer a vontade dele. Assim Em nome seja. do Pai que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade,
resolvendo em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, e os frutos da divina vontade. Dai-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 13 de novembro de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu amável Jesus parecia inquieto, não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretia comigo. Agora, quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam, e tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo, e não elas, estivesse sofrendo. Muitas vezes viu o confessor que, com seu poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço, indignado, e agora me participava um sofrimento, e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo neste estado! Fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a minha justiça, que não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda a parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Se você soubesse quanto sofro ao fazer uso de minha justiça, mas é o próprio homem quem me faz violência. Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo. Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. E isso, eu enquanto dizia isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio. E eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Eu disse-lhe e ela disse-me: não, não. Reza antes, minha filha, e nestes dias trata por quanto mais possas ter a Jesus junto contigo e aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. Então, assim, a gente fala muito da justiça de Deus, né? A gente fala muito, né, dessa questão do castigo, né? Botando para o tempo real, eu vejo a necessidade dos castigos, né?
a gente se conformar com a justiça de Deus. Hoje, eu, para poder me tornar melhor, né, para poder estar hoje vivendo na divina vontade, eu tive que passar por castigos, né? Mas os castigos que eu mesmo procurei, né? Não é o castigo de Deus, ele é derramado, né, para as almas que procuram. Tipo, se você é uma pessoa que faz mal a outra pessoa, aquele mal que você faz àquela pessoa vai para você. Se você é uma pessoa que não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, aí vem uma doença, aí você pensa assim, é castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus, é justiça de Deus, né? Deus, ele nos comprou com o embolso do próprio sangue. Ele fala que mesmo que ele não tivesse morrido, né? Tivesse pagado o preço de sangue, ter vertido seu sangue até a última gota, nós tínhamos que ser almas agradecidas. Só que a gente não agradece. Hoje, a gente na Divina Vontade, a gente está aprendendo a agradecer, né? A gente tá a todo tempo, a gente tá dando o nosso fiat para tudo aquilo que acontece, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem esse cuidado de não fazer Jesus sofrer, né? Quando a gente não cuida do nosso corpo, aí a gente fica doente e Jesus sofre porque a gente está doente, né? Mas é o meio que ele usa para chamar a nossa atenção. Eu passei por 2 processos, né, de tuberculose. O primeiro processo, para mim, foi um castigo de Deus. Eu posso dizer que foi, porque eu não cuidava do meu corpo, eu era uma pessoa totalmente voltada para o mundo, então eu tomei muita chuva, fiz muita coisa que acabou prejudicando o meu corpo. Já a segunda vez que eu tive tuberculose, não foi um castigo. Foi apenas para Deus me mostrar qual era a diferença, para que eu entendesse qual era a diferença de viver na divina vontade e não viver na divina vontade. Porque quando você passa pela justiça de Deus na divina vontade, aquilo não é peso, aquilo não se torna fardo. A justiça, a gente mesmo, a gente, filho da divina vontade, a gente está em paz com a pandemia, né? A gente está em paz, a gente aceita tudo o que Deus quer fazer, né? E a gente perde muitas pessoas com a pandemia, né? Mas a gente tem aquela certeza de que aquelas pessoas que partiram está em segurança. Então, assim, ela queria consolar Jesus porque os castigos faziam Jesus sofrer, né? Só Jesus com a justiça, ele sofre mais do que a gente. E ele fala nesse trecho, ele diz que nós mesmos é que forçamos ele, né? Nós mesmos é que forçamos ele a fazer a justiça, né? Nós mesmos com as nossas atitudes, e aí a gente se lamenta para Jesus. Jesus, mas eu faço tudo, né? E acontece isso, como às vezes eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas da igreja falam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Mas só que não é isso, não é isso. Quando a gente passa por uma correção, um sofrimento na nossa alma, né? Alguma coisa para ter fruto na divina vontade, né? Então, assim, ele fala aqui, ó, que eu achei muito interessante. Ele fala isso aqui, ó. E enquanto dizia isso, chorava amargamente. E eu, para consolá-lo, né, Luísa, para consolar Jesus, ela disse: Doce bem meu, não te aflinjas. Vejo que a tua aflição é maior, porque
te sentes obrigado a punir as pessoas, né? Então ele se sente obrigado a nos punir por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ações, né? A punir as pessoas. Ah, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti. Assim que sobre mim manda os flagelos, aqui está a vítima, sempre disposta e à tua disposição, podes fazer-me sofrer o que quiseres, e assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada. Então, assim, a Luísa, ela se colocava para sofrer, ela pedia para Jesus para não punir a humanidade, porque Jesus sofria muito mais do que a gente, né? E uma coisa assim que me chamou muita atenção na aula de hoje, na escola, né? No vídeo da Aline, da escola de hoje, é que ela fala assim, ela diz que o quanto que ela sofre hoje por ter feito Jesus sofrer, né? Por Jesus ter usado o meio de castigo, né? Para ela poder conhecer ele. E todos nós chegamos por castigos, entendeu? Todos nós chegamos a hoje a viver a divina vontade, a nos renunciar, sabe, a fazer tudo para não fazer Jesus sofrer. É isso que nós, filhos da divina vontade, fazemos. Então, nós não fazemos mal ao outro porque Jesus sofre no outro. Nós nós nos avaliamos, nós amamos, nós perdoamos, nós fazemos tudo o que Jesus nos ensina na Santa Igreja para não fazer Jesus sofrer, por amor puro a Jesus. Então, isso é a base fundamental. E aí, eu tenho um ponto aqui também que eu acho muito interessante, que ela fala assim: enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe, né? Isso aqui eu já vi aqui com vocês, né? Peraí que eu vou encontrar aqui. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto, né? Então Jesus estava inquieto, não fazia outra coisa que ir e vir. Agora, agora, peraí, gente, porque eu perdi aqui. Agora se estreita comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam, né? Então Jesus ia ver o que as criaturas faziam. E tudo se lamentava pelo que sofriam. Então as criaturas, elas se lamentavam pelos sofrimentos delas, mas elas não entendiam que o maior sofrimento era o de Jesus, como se ele mesmo e não elas estivessem sofrendo, né? Então a pessoa não entendia que o próprio Jesus estava sofrendo muito mais que a gente. Muitas vezes via o confessor que com seu poder sacerdotal obrigava Jesus a fazer-me sofrer. Então, o confessor, né, com o poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer Luísa sofrer suas penas, para poder aplacá-lo. Então, era um meio que Jesus era aplacado através de Luísa. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente, né? Então, Jesus se mostrava contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço. Então ele agradecia a Luísa porque ela se preocupava em sustentar o braço de Jesus, indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Então, uma hora ela passava por um sofrimento, outra hora ela passava por outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo neste estado. Fazia destroçar o coração de compaixão. Então, quando ela via Jesus sofrer,
o coração dela ficava destroçado de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a minha justiça, né? Então, a gente tem que se conformar com a justiça de Deus. É por isso que a resignação ela é importante no Filho da Divina Vontade, né? Que não posso mais. Ele fala que não pode mais sustentar, deixar ela sustentar o braço dele. O homem é muito ingrato. Ele fala que o homem é muito ingrato. Quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Então é o ser humano quem arranca das mãos de Deus o castigo. Se você soubesse quanto sofro ao fazer uso de minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência, né? Então, é o próprio homem que obriga Jesus a fazer justiça. Se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade. Então, nossa liberdade foi comprada a preço de sangue. Mesmo assim, deveria ser agradecido. Mesmo que ele não tivesse morrido a preço de sangue, a gente tem que ser agradecido a ele. Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil o meu desembolso. Então, assim, a cada dia, o homem faz com que Jesus o castigue mais. Com que Jesus, se ele dá vários caminhos, né? Olha só o quanto de santidade que Jesus deu, né? De orientação, de mandamento, de ensino, até chegar às místicas da Luísa. Até chegar à mística da Luísa, né? Até chegar a Luísa. Por que ele precisou da Luísa? Porque ele ensinou para outras, entendeu? Para outras místicas, tipo, a gente vê isso na vida íntima, com Maria Cecília Bage, né? Na mística Cidade de Deus. A gente vê isso, né? Só que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Hoje, a gente fala da Divina Vontade, a gente fala do Livro do Céu, né? A gente está sendo esse porta-voz de Jesus, mas muitas pessoas não entendem e não aceitam. Então, se não aceita, se não entende, porque só com o entendimento e o conhecimento da vida da Divina Vontade, a vida na Divina Vontade é o que aplaca os castigos de Jesus hoje, né? Na Terra. Então, se a gente não entende, não tem jeito. Se a gente não vive, não tem jeito, porque a gente vai andando de pecado em pecado. Quando a gente não está na Divina Vontade, a gente vai andando de paixão em paixão, a gente vai cada dia mais se colocando como centro, né? A gente tira Jesus do centro e se coloca como centro, né? E aí o que acontece? Você pensa em você mesmo e aí você só se castiga, né? Jesus permite os castigos, Jesus é obrigado a nos castigar. Jesus, quando permitiu que eu ficasse doente pela primeira vez, não foi porque ele era mau, não foi porque ele quis me punir, mas foi o meio que ele encontrou ali que eu chegasse até hoje. E olha que eu sofri bastante, mas não por causa de Jesus, mas por causa de mim mesmo. Por causa de mim mesmo, com as minhas ações, com as minhas atitudes, eu fazia Jesus sofrer. E ele era obrigado a me castigar, porque eu não era agradecida. Então ele falava, ele usava os meios para mim poder entender. E hoje, quando eu passo qualquer tipo de correção, eu entendo claramente. Eu entendo, Jesus ele me mostra quando há alguma desordem, né? Jesus me mostra quando ainda há alguma coisa em mim que não está na ordem, ele me mostra claramente. E aí eu luto, busco consertar, né? Para não ser castigada, né? O que é que um bom filho faz? Nós que somos mães, né? Pais e mães. Quando a gente tem um filho que ele é bom, né? Que ele é um filho obediente, um filho que faz tudo, né? Do jeito que a gente ensina, então a gente não tem por que castigá-lo, né? A gente não tem. A mesma coisa é com Jesus. Se nós somos bons filhos, ele não tem por que nos castigar. Não tem por que nos punir. Nós vivendo na divina vontade plenamente,
O livro do céu, em outro trecho, fala que ele nos dá tudo, né? Então, isso é importante. E às vezes a gente até, como a Aline mesmo colocou lá no vídeo, às vezes a gente até pensa que Jesus é mau, porque ele nos castiga, né? Porque, mas Jesus é mau porque tirou meu pai, porque tirou a minha mãe, porque tirou meu filho, porque tirou meu esposo, porque tirou meu emprego, que tirou minha casa, né? Mas a gente tem que ver o que é que a gente está fazendo, né? O que é que nós estamos fazendo com o que ele nos dá? Nós temos que ver como que nós estamos sendo, né? Se nós estamos usando tudo que ele nos deu para a honra e glória dele, né? E agradecido, né? Agradecido, né? Jesus fala que o ser humano ele não é agradecido, né? E por isso que ele castiga. Porque mesmo que ele não tivesse morrido na cruz, a gente tem que ser agradecido, porque ele, um Deus tão grande, se abaixou e se abaixa ainda até nós, né? Até hoje, né? Na Eucaristia, um Deus tão grande que se torna pequeno para estar dentro de nós, né? Em nome do Amém, Pai que me criou, do Fiat. Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. É o trecho do volume 4, 18 de setembro de 1900, A Caridade ao Próximo, Luísa Rogali, que a leve ao céu. Então, essa manhã, né, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena dava ao pacientíssimo Jesus, parecia que os recebia ele mesmo. Então, todo aflito, me disse: minha filha, quem faz mal ao próximo, se faz mal a si mesmo. Matando ao próximo, mata a sua alma. E assim, como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. É muito forte essa parte, porque aquilo que já foi, né, falado de uma forma assim tão profunda sobre a dimensão do amor de Deus por nós e que a correspondência é justamente, já que o Senhor me amou tanto, Senhor, eu quero, né, te amar também, né? Eu quero fazer valer a pena tudo que o Senhor fez. Eu quero dar o meu muito obrigada nas minhas atitudes, né? De te amar sempre, infinitamente, né? Te amar por tudo que o Senhor me amou. Então, tudo aquilo que me acontece de mal, eu não vou te culpar, né? Tudo que eu passei, ao contrário. Eu vou unir esse sofrimento aos seus, né? Em benefício de todos, como o Senhor fez. Então, eu entendi dessa forma. E isso é um ato de caridade muito grande com o próximo. Você preocupar principalmente com a alma da pessoa, né? Você colocar os interesses de Deus acima dos seus. E o interesse de Deus é sempre em favor da salvação das almas, da elevação espiritual do outro, não só a sua. Então, a caridade faz a gente morrer para nós mesmos, esquecer dos nossos interesses. A gente se coloca como o último para colocar os interesses de Deus sobre os nossos, sobre não ter nem interesse nenhum, pensar só naquilo que Jesus quer, que é a doação total. Esse é o heroísmo, né, da divina vontade. E entender que a gente não pode fazer o mal para ninguém, porque nós somos todos pertencentes a esse mesmo corpo cuja cabeça é Cristo. Ele é o Deus acima de tudo, que reina sobre tudo. E nós somos esses membros, nós somos irmãos, nós estamos ligados a Deus. Então, se a gente faz mal a alguém que também, tanto quanto eu, está ligado a Deus, eu estou machucando o próprio Deus, eu estou tentando tirar um membro dele, estou tentando mutilar o meu Senhor, eu tô cometendo um crime contra ele, contra mim mesmo, porque somos parte desse mesmo todo, então se eu atinjo o outro, eu é que vou ser atingido, e eu ainda estou tentando tirar o outro, eliminar o outro, tipo assim, ser seletivo, né? Esse não entra, esse eu não quero. O bem para esse eu não quero, né? Eu só quero eu curtir de boa aqui com Deus e não quero bem para o meu próximo. E Jesus não é desse jeito. Ao contrário,
Jesus chega a um grau de heroísmo tão grande que parece até que ele não importa com as consequências nenhuma para ele, né? Chega ao ponto de um heroísmo tão grande que ele entra na frente e apanha no lugar de todo mundo, né? Leva sobre si tudo. Então, é aquele assim que se ele tiver que ser primeiro em alguma coisa, ele vai ser o primeiro a sofrer. E vai ser o primeiro a sofrer as consequências ruins daquilo. Nunca vai ser o primeiro a ser beneficiado. Ao contrário, ele só entra na frente se for para levar o pior, a pior parte. Esse é o seu último, sabe? Você não pensar assim, ah, não, né? Eu não quero desvantagem nenhuma, então eu não posso levar desvantagem, então eu vou fazer de tudo para mim me poupar. E isso não é amar. Amar não é tentar se poupar. E quanto que me ensinou isso, né? A meditação da escola. Quanto que tá aqui no meu coração, tanta coisa, minha mente também. Tá tanta coisa de Deus falando comigo nesse sentido. Entende? O meu próximo, ele tá contido em Deus como eu, parte de Deus. Então, ele também é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que ver Deus no meu próximo. Então, matando o próximo, mata a sua alma, né? É comigo mesmo, eu tô prejudicando a mim mesmo. Seja o ato de matar mesmo, tirar a vida de alguém, mas seja também o ato de odiar alguém, desejar que alguém morra. Por exemplo, se eu vejo uma notícia daquela lá vamos falar de algo que é o que mais está acontecendo agora, do acontecimento lá do Lázaro lá. Se eu olhar para o Lázaro e tudo que ele fez e ficar só naquilo que ele fez, e desejar assim, no sentido assim, que eles peguem e matem ele, né? Que eles façam com ele o que ele fez com as pessoas. Eu tenho esse tipo de desejo, entende? Eu estou cometendo um pecado tão grande contra Deus. É como se na verdade não é ele que eu estou ferindo, não é a ele que eu estou desejando mal, é como se na verdade eu estivesse colocando a julgamento o próprio Jesus de novo, né? Que, tipo assim, Jesus, ele sofreu por ele também. É como se eu dissesse assim, não, Jesus, eu vou te pôr de novo lá naquela situação lá, e vou te esmagar, e vou pisar em você, e quero isso tudo de novo, né? Porque eu não quero amar, eu não quero doar amor pro meu irmão, ou seja, eu não quero que o Senhor, com o sacrifício seu, sirva de algo para ele. Não quero isso, para ele eu não quero. Então eu elimino ele desse contexto dessa salvação toda, eu elimino ele de Deus como e forçando então o que então? Forçando o que então? Então quer dizer que se eu não vou incluir ele aqui naquele vamos supor que o Senhor com todo o amor dele criou um círculo gigante, colocou todos naquele mar, dentro daquele círculo, para através do sangue dele purificar. Se eu não quero o bem para esse irmão, se eu não quero é, o bem para ele, se eu desejo só o mal para ele, eu estou querendo tirar ele desse círculo e estou dizendo o que então para Jesus? Ah, Senhor Jesus, morra de novo então para essa pessoa, então, porque eu não estou disposta a morrer por ela. Eu não estou disposta a colaborar com ela. Isso é um pecado muito grave. É meu irmão, é meu irmão. Nós compartilhamos do mesmo sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo liga todo mundo. O sangue de Cristo é maior do que esse sangue que liga a gente a pessoas, o sangue da nossa carne, da nossa matéria biológico, né? Que liga você até ali uma árvore genealógica, tem os seus parentes, a família. Isso ainda é pequeno, porque isso tem como que eu posso dizer? Isso tem um limite, né? Geralmente a gente considera parente só até o quarto grau, né? Depois disso nem pensa mais, né? A gente nem consegue conhecer a todos, né? Muitos já se foram. Mas, enfim, isso é limitado, esse campo genético, né? Vamos dizer assim, do parentesco. Jesus, não, com o sangue dele, ele criou uma nova família. Com o sangue dele, ele fez com que todos pudessem compartilhar e ser membros de uma mesma família. Então, o sangue de Jesus criou uma árvore genealógica gigante para colocar todos. E, com certeza, o Lázaro também está lá. Eu também tô. Aí você pensa assim, ah, não, mas o Lázaro não merece. Você, eu mereço? Eu mereço? Será que eu mereço? Será que eu mereci? Ou será que eu fui boa? Fui boa, não. Será que se eu estou aqui agora falando de Deus é porque alguém se sacrificou por mim, por chegar até mim? Então,
É igual quando foi falado, né, que a gente, essa questão de ser fruto de castigo. Eu sou fruto disso. Eu vivendo divina vontade foi porque veio uma pandemia, entende? Eu fiquei sem emprego, muitas coisas assim foi me tirado, assim, foi-se embora, né? Eu fiquei numa situação assim que eu estava totalmente confusa por causa da questão da igreja fechar e tudo. Eu tava não queria mais criticar a igreja, mas também não estava feliz com a situação. Eu estava muito confusa, né, perdida. E foi o momento certo que Jesus, né, me colocou nesse deserto, né, me tirou tudo, me afastou de tudo isso para o meu bem. Então, desse castigo, ele me curou. Desse castigo, ele me deu a graça de conhecê-lo dessa forma, de conhecer aquilo que ele quer de mim, de conhecer essa vida que supera tudo. Se não fosse isso, não sei não. Então, eu só tenho motivos para agradecer. Então, o que eu desejo para meu irmão é que ele também apanhe o que ele tiver que necessário, como eu precisei, passar pelo castigo que ele precisar, mas para ele também viver nesse mesmo amor que eu vivo. Eu quero o bem do meu irmão, eu quero que o meu irmão tem amor, porque o meu irmão não tá nesse amor de Deus. Deus ama ele, mas ele não percebeu isso ainda, nem na mente o coração dele não se abriu a essa verdade, tá cego. Eu quero que ele se abra essa verdade, porque eu também estava cego e precisei da paciência e da misericórdia de Deus. Não precisei do meu Senhor pacientíssimo para vir sobre mim. Quanta paciência que ele tem para me ensinar, e eu não vou querer o mesmo para meu irmão, entende? Então a caridade, né? A caridade ela predispõe as almas para todas as virtudes, né? Aí que vai entrar, né? Não basta eu dizer, né? Senhor, Senhor, não basta eu posso dizer tudo sobre qualquer virtude, né? Mas é na hora do momento que eu sou chamada ao heroísmo, que é essa caridade, é que realmente é minha hora então de colocar em as virtudes para trabalhar, que é o amor, é a paciência, a pureza, tudo que você possa imaginar de virtude, entende? Sem a chama do amor para colocar elas à disposição, sem prová-las no fogo da caridade, não é possível realmente dizer se é virtude ou não. Então tem que ser purificado, tem que passar por esse fogo. E as provas de fogo Jesus dá justamente para isso, né? Para que sobre elas precisam desaparecer e ficar só a caridade. Até mesmo acima de qualquer coisa, até acima assim, por exemplo, se eu tiver um orgulho muito grande, assim, mas eu sou uma pessoa que não me envolvo com coisa impura, vamos dizer assim, estou dando um exemplo, porque eu quero viver a virtude da pureza. Só que a caridade, que se Jesus me chamar um heroísmo de caridade, e eu tiver que entrar num lugar que, de certa forma, vai colocar a minha visão, os meus sentidos em perigo, vamos dizer assim. É uma situação que o Senhor permite para ver se eu amo mais se eu amo mais do que a própria virtude. Entendeu? Ou se a virtude para mim é mais um amor, eu faço a virtude para mim me amar, para mim me proteger, para mim me titular de algo. Aí eu quero ser a pura, né? A puríssima. Então, eu vesti a veste da pureza e quero tanto defender essa pureza que eu não sou capaz de ir além e ir no meio da lama para ajudar alguém porque eu tô vestida pela pureza e não quero me manchar. Então, tá vendo? Só não é virtude, é vício. É idolatria. Até da virtude. Até disso a gente tem que tomar cuidado. Então, a caridade, essa predisposição que a caridade dá, é um ato de amor divino em direção à alma, para que o amor, para ele nos ensinar a amar, né? Como foi falado da UTI do amor, né? Você coloca na UTI do amor para você amar. Porque sobre tudo que você experimenta de Deus, o amor tem que prevalecer sobre qualquer conhecimento que você adquira, sobre qualquer virtude que você conquiste. Você não tem que ficar querendo nada para você, sabe por quê? Porque a virtude que ele dá é para você ofertar pela caridade. Mas se quando a caridade bate na sua porta, você não põe a virtude para funcionar, naquele momento que a virtude é para doar, sempre é para doar. Se você não coloca, aí a caridade bate na sua porta. Opa, vem, pode trazer as virtudes que está na hora da gente trabalhar para Deus. Aí, se eu fecho as portas para mim me guardar na minha virtude, que eu acho que se eu abrir a porta para caridade, eu vou colocar em jogo todas essas virtudes, esses bens, e eu vou perder esses bens. Então, na verdade, eu não amo de verdade, eu estou idolatrando.
Eu tô falando, gente, porque isso fala muito forte comigo, daquilo que o Senhor me chama a viver, né? Eu espero que agora, antes mesmo dele me dar a oportunidade, eu possa amar. Porque o maior heroísmo é esse, você amar ele. Você também não fica esperando as ocasiões de amar, sabe? Você ama antes, sabe? Ah, mas não acontece nada na minha vida para mim amar. Só o seu desejo de amar a Deus e de continuar sua vida naquela privação mesmo de uma situação assim mais forte para você poder exercer, mas só o seu desejo de amar não, você já tem uma predisposição tão grande que não precisa de acontecer essa situação, porque essa situação é para te predispor a amar. Mas se você já tem dentro de você, trabalhado dentro de você, construído com todo a claridade, né? Porque Jesus quer que a gente tenha consciência. Então, se a sua consciência já absorveu isso tanto, que você já provou isso tão fortemente para Deus, e Ele vê, a sua intenção é pura. Então, você tem uma predisposição tão pura para um ato heróico de caridade, que às vezes não vem mesmo situações, porque você já tem o efeito. O efeito que ele quer produzir em você é a predisposição. Então ele já viu que tem. Agora, para quem que ele manda essas situações? Para quem ele viu que não tem uma predisposição ou que tem, mas não tem. Não está totalmente assim amadurecido no amor, porque o amor precisa ser maduro. Então ele vai te colocar nessa predisposição, aí então permite situações para que você possa amadurecer. Quando você atinge esse grau de maturidade, não tem necessidade. É o que eu entendi o que está fazendo comigo. Entendeu? Então, depois disso, nos retiramos e, como há vários dias sofri uma dor intensa nas costelas, né, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, compadecendo, me disse: Amada minha, tu queres vir, não queres? E eu queria, né, o céu, meu Senhor. Não, queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida, como me sentia querido, né? Um desejo muito grande, né? Tá suspensa, né? Não sei, né? No volume 4 ainda, mas eu entendi que ela já tá nessa situação de não caber mais no mundo, né? De querer tanto o céu, mas ainda tá amadurecendo no amor, né? Tá amadurecendo no ato heróico dela, que vai ser de deixar de ser a vítima, né? É um ato heróico. Foi um ato de muita morte, né? Foi um teste daqueles, né? Depois de ser vítima, você vai ser a filha da divina vontade, que vai ser acima disso, né? Então, o Senhor tá ainda predispondo ela para isso, entendeu? Então, fala que queira o céu, meu Senhor, que esta dor, né, fosse causa para vir a ti, mas como lhe estaria agradecida, como me seria querido. E tê-lo-ia por um de meus mais fiéis amigos, mas creio que queres me tentar, como as outras vezes, excitar-me com teus convites, e ficando desiludida, virás a tomar mais crua e dilacerante meu martírio. Mas tem compaixão de mim, né? Não me deixe muito mais tempo sobre a terra, né? É aquela filha, né? A Aline explicou super bem. A criança, a filha, né, que tá lá na escola, mas liga pro pai direto, né? Eu tô aqui, eu tô obedecendo, né? Minha condição está aqui. Mas eu tenho saudade, eu quero o senhor. Quando que o senhor vem me buscar? Quando? Quando que o senhor vai vir aqui, vai trancar a minha matrícula aqui nessa escola, né? E vai me levar? Quando? Quando que eu volto? Quando que o senhor vai ver que eu já estou pronta, que eu já passei por todos os desafios, todos os testes? Eu já fui a melhor aluna, né? Porque eu fui a melhor aluna, porque fiz isso para ser a melhor para meu pai, né? Para meu pai e para meus pais que me mandaram para cá. Então eu fiz de tudo, mesmo sofrendo essa separação, para ser a melhor aluna, né? Para ser aqui, para amar o máximo que eu puder, né? O máximo que minha capacidade me permitir amar. E quando chega esse ponto, aí ela fica se perguntando: já tá nesse ponto, né? Tá na hora de ir, né? Tá desse jeito. Aí ela pede compaixão, né? O amável Jesus, enternecendo-se todo ao ouvir, me disse: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno. Tanto que tu és como aquelas flores, né, que nem sequer têm a raiz na terra, e vivendo assim suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra.
E tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo que é celestial. E vendo a terra, tens compaixão dela e ajudas por aquelas, por quanto podes, por parte tua. Mas em comparação com o cheiro do céu, divertes imediatamente a peste que exala da terra e aborreces. Poderia te colocar em uma posição para mim e para o céu mais querido, e para ti e para o mundo mais proveitoso? Aquilo que foi explicado também na meditação, que o Senhor tem também um cuidado tão grande com ela que fica mais por conta dela, né? Ao ponto de deixá-la no céu, todo mundo, né? Naquela situação, até com ciúme. Cadê Jesus aí? Como assim? Jesus toda hora dá uma escapadinha daqui, tá lá com ela? Como assim, né? E nós aqui, né? A gente também quer ficar perto dele, a gente não aguenta ficar perto longe dele, aí ele vai e fica lá, né? É interessante. Eu achei assim o exemplo espetacular, né? Porque é aquilo do imã que também foi explicado as meninas explicaram na live do imã, né? Porque ele te puxa, né? Então ele faz a mesma coisa que a Heloísa, né? Ele fica, você quer vir agora, né? Tipo assim, como se estivesse realmente levando, né? Aí puxa ela de um jeito que deixa ela tão atraída, tão atraída, tão atraída. Eu acho que ela pensa assim, ah, isso é pegadinha, né? Tá bom demais pra ser verdade, né? Ela mesmo você já sabe, né? Ainda não tá no momento, né? Aí ele puxa, mas aí te dá essa consciência de que não tá no momento de você ir. Então, peraí, meu filho, não é que você vai ficar suspenso, você tá elevado. Eu tô te tirando mesmo de tudo, do desapego total da terra. Você tá vindo para viver comigo nesse sol, tá? Mas peraí, o sol, né? O sol, qual que é a função do sol, né? Ele aquece a terra. Então, você tá indo lá para iluminar a terra. Então, você volta porque tem gente precisando de você. A sua vida é uma doação. Esse é seu heroísmo. O seu heroísmo não é você ficar 24 horas é, em êxtase, né? Totalmente lá o Senhor e orando em língua e tal, naquele êxtase. Não, não. O seu heroísmo é justamente você saber de tudo o que você sabe, descobrir mais e mais de mim, desse amor, sentir essa atração tão forte para estar comigo, esse desejo tão grande de estar comigo ao ponto de você não caber mais no mundo, sentir que não cabe mais no mundo. Então eu te puxo com esse imã, mas ao mesmo tempo eu volto com você. Então eu te puxo para mim e a gente fica ligado para sempre. E eu volto com você para a Terra, para a gente viver junto na Terra. Então, essa é a sua vida. A diferença é que antes você vivia sozinha aqui na Terra e por isso era infeliz, e por isso se sentia sempre vazia, não conseguia fazer nenhum propósito. Aí você descobriu a verdade. Opa! Caiu-se os véus, as nuvens foram dissipadas. Você descobriu que tem algo muito maior do que aqui na Terra, que tem um Deus que te ama e que te chama para ser de novo a cópia dele, para voltar para a ordem do qual você foi criada. Opa, você descobriu a coisa mais preciosa do mundo. Eu vou te puxando para isso. Aí você vai caminhando, caminhando, vai indo, vai se levando até. Opa, ligou o imã. Ligou. Aí quando você pensa assim, oh, beleza, agora é a hora de ir embora, né? Porque depois que eu experimentei essa ligação tão forte, eu quero ficar aqui na Terra, não, seu. E fala, não. Agora nós vamos viver juntos e você vai viver a realidade de ser um filho da divina vontade, de viver comigo aquilo que antes você não viveu. Então agora esquece todo, acabou o seu passado. A sua vida começa nesse exato momento. E você sente assim, como você sempre viveu assim, porque a sua vida começou ali de novo. É o nascer de novo. Aí você vive ali com ele até ele dizer, pronto, agora já deu, vamos. Entende? E o heroísmo do Cidas de Divina Vontade é exatamente chegar nesse ponto. Que eu entendi isso na live, né? Graças a Deus, né? O Senhor confirma tudo, tudo, tudo que vai acontecendo é para confirmar. E confirma justamente isso também, que o estar suspenso e ver a terra não significa uma repugnância de servir o próximo, uma repugnância por ver o defeito do outro, por ver as coisas que os outros falam, fazem com você, e olhar assim, nossa, estão me jogando pedra, não vou olhar só para Deus, não vou fingir, não, eu estou jogando pedra porque eles estão dizendo, amor, amor, aqui ó, não fica aí não, opa, o Senhor não te chamou para ser egoísta não, amor, vem amar. Vem amar. É o Senhor que está chamando por meio dessas pessoas, ó. Amor, amor, amor. Mais amor, por favor. Entende? Eu entendi assim. Amém? Tem mais coisas aqui, né? Não acabou, não. Então, o Senhor pede para ela não ter medo, né? Não ter medo, porque tudo que está acontecendo é dele. Aquilo que ela não entende naquele momento também é dele. Então, na divina vontade não se perde nada, né?
Tudo se recria, tudo é maravilhoso. Nada se perde, não se perde, tá? É maravilhoso. E depois ele fala, ó, contudo, né? Fala, e eu, contudo, ó meu Senhor, contudo, meu Senhor, deverias ter compaixão de mim por não alargar minha morada aqui, pelas tantas razões que tem, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? Meu Deus! E além disso, por suas contínuas privações, que me custam mais que a morte. Enquanto eu dizia isso, eu vi uma multidão de anjos ao redor de nosso Senhor que diziam: Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar, contentá-la nós com ânsia contentá-la. Nós com ânsia esperamos, feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la, e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó escolhida, vem alegrar-nos na nossa celeste morada. O bem Jesus, comovido, parecia que queria condescender e desapareceu. Encontrando-me em mim mesma, me sentia aumentando a dor, tanto que delirava continuamente, mas não me entendia a mim mesmo pelo contentamento. É, o que eu entendi, não sei se é bem isso, mas o que eu entendi é que ao mesmo tempo que a gente sente essa ânsia muito grande, muito forte, quando a gente entende o que ele está fazendo, ele te dá um contentamento muito grande. Então você volta, mas você está com ele tão dentro de você que você tem uma paz tão grande que essa paz, esse contentamento é que te faz suportar essa longa jornada, entende? Essa longa jornada que você tem que até o momento. Por exemplo, qual que é a longa jornada? Você não sabe do futuro e nem deve pensar nisso. Aprendi isso hoje. Você não deve pensar nada lá para frente. Mas qual que é o seu contentamento? Ó, você acordou. Você acordou de novo. Tá aqui ainda. Você sabe de tudo isso, deseja estar com ele, mas você acordou, tá? Então ele tá te dizendo, ó. É um contentamento te falando, mais uma vez, fica em paz, né? Eu ainda quero você aqui. Se eu tô permitindo acordar, é porque eu tenho algo, eu quero eu quero amar em você hoje, mais uma vez, aqui, dessa forma. Com você ainda viva aqui, nessa condição. E isso já é motivo de muita alegria. Então, esse contentamento, essa gratidão por saber que o Senhor, quando a gente está nesse estado, assim, a impressão que dá, meus irmãos, é que a gente mais contenta Ele também. E esse contentamento da gente esperar dele, isso já é o suficiente. Entende? Você está aqui na terra, você está vendo tudo isso, os castigos, você vê que os outros não estão entendendo nada, isso já é um sofrimento muito grande, porque é algo que você quer gritar para os quatro ventos, né? Você sabe tanta coisa, vai aprendendo tanta coisa que o Senhor vai te contando e as pessoas não tá nem aí. Você tenta falar, mas a maioria das vezes não tem nenhum um retorno humano, não tem, né? Da pessoa querer se abrir para isso. Então você já sofre todas essas penalidades, entende? Você sofre essa privação de querer estar com ele, de desejar tanto estar com ele, de viver essa coisa de, mas sou mais do céu do que da terra, assim, mas você é um cidadão celeste terreno, entende? Você está na terra ainda, e essa é a sua condição, e é difícil, entendeu? Como foi difícil para Jesus. Então você está experimentando essa mesma dificuldade de Jesus por ser um rei, por ser sagrado, por ser rei de tudo, está na condição humana, está no meio dos pecadores. Não que você seja melhor, mas assim, você sabe tanta coisa, você não quer mais pecar. Isso já é difícil porque o mundo todo vai ficar dizendo o contrário, vai dizer: vem pecar, vem pecar, vem pecar você também, né? Vem aqui também pecar. Mas você não quer isso, você não tem atração nenhuma, mas por isso o seu coração já está tão abstraído disso, que isso se tornou tão verdade que você não sente. A sua atração é só Deus. E o seu contentamento é acordar de novo, vamos dizer assim, nesse vale de lágrimas, acordar novamente e dizer: eis-me aqui, Senhor, por fazer tua vontade, não a minha. Então, o contentamento é exatamente isso. Você amar o que Deus quer de você. Você amar as coisas do jeito que Deus traz para você. O contentamento é você amar Jesus o máximo possível, no maior heroísmo que você puder, dentro daquilo que Ele traz para você. Isso já é muito, se você for olhar. Entendeu? E ver Deus nas pessoas, né? Ver Deus nas pessoas, isso é muita coisa. Entendeu? Não ver ruindade no outro, não olhar o outro com maldade. Ai, Jesus amado,
Ai, gente, não tem mais o que falar aqui, não. Já tô tão tomada por essa palavra que eu não sei mais o que dizer. Entendeu? Eu quero muito viver isso. Muito, 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 muito mesmo. Porque isso é tão verdade, gente, que Jesus é tão profundo isso, sabe? E amar o Senhor antes mesmo da oportunidade de amar, né? Entende? Então não precisa esperar sofrer para amar. Eu amo se eu sofro, se eu não sofro, se eu rio, se eu não rio. Eu amo, eu amo, eu amo porque eu amo, porque o amor é meu alimento, o amor é minha respiração, o amor é meu movimento. Ai, é isso, gente. É isso. Em nome do Em Pai, do nome do Filho e do Pai que me Espírito criou, em nome Santo. do Amém? Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O temperamento de Jesus forma sua vontade. E a alma que faz a vontade de Deus toma parte em todas as qualidades de seu temperamento. Minha filha, quem faz minha vontade perde seu temperamento e toma o meu. E como em meu temperamento há tantas músicas que formam o paraíso dos bem-aventurados, isto é, música é meu temperamento doce, música é a bondade, música a santidade, música a beleza, a potência, a sabedoria, a imensidão e assim de todo o resto do meu ser. Então a alma, tomando parte em todas as qualidades de meu temperamento, recebe nela todas as variedades destas músicas, e conforme vai fazendo ainda as menores ações, me faz uma música, e eu, ao ouvi-la, conheço imediatamente que é a música que a alma tomou de minha vontade, isto é, de meu temperamento. E corro, e vou ouvi-la. E me agrada tanto que fico recriado e ressarcido por todas as afrontas que me fazem todas as demais criaturas. Minha filha, o que será quando estas músicas passarem para o céu? A alma a porei diante de mim. Eu a farei minha música e ela a sua. Nos flecharemos reciprocamente. O som de uma será o eco do som da outra. As harmonias se confundirão e com toda a clareza se conhecerá por todos os bem-aventurados que esta alma não é outra coisa senão fruto do meu querer, portento da minha vontade, e todo o céu por ela gozará de um paraíso a mais. Estas são as almas as quais vou repetindo. Se não tivesse criado o céu, por ti só o criaria, distendendo o céu de meu querer nelas, e nelas faço minhas verdadeiras imagens. Nestes céus vou me espalhando, divertindo-me e entretendo-me com elas. A estes céus, repito, se não tivesse ficado no sacramento, por vocês eu ficaria, porque elas são minhas verdadeiras hóstias, e eu, assim como não poderia viver sem um querer, assim também não posso viver sem estes céus da minha vontade. Aliás, não são só as minhas verdadeiras hóstias, mas o meu calvário e a minha própria vida. Estes céus de meu querer são-me mais queridos e são mais privilegiados que os tabernáculos e que as mesmas hóstias consagradas. Porque na hóstia com o consumir-se as espécies, minha vida termina. Em troca, nestes céus de meu querer, minha vida não termina jamais. Antes me servem de hóstias na terra e serão hóstias eternas no céu. A estes céus do meu querer acrescento: se não tivesse encarnado no seio da minha mãe, por estas almas ter-me-ia encarnado. Por estas teria sofrido a paixão, porque nelas encontro o verdadeiro fruto completo da minha encarnação e da minha paixão. Então, minha filha, quem faz minha vontade, perde seu temperamento. Eu estava pesquisando aqui sobre temperamento. Na psicologia tem vários tipos, né, de temperamento. O temperamento é o que define a pessoa, né? Para a psicologia, de uma perspectiva psicológica, o temperamento se refere como a pessoa é, o que ela é. Ou seja,
o temperamento como um conjunto de traços que define a pessoa tal como é. As características, né, dessa pessoa. É uma pessoa... aí aqui tem 11 tipos de temperamentos, né, nesse site aqui de psicologia, 11 tipos de temperamentos. E aí fala as características de cada um desses temperamentos que a psicologia classificou, né? A pessoa é calma, é controlada, é inteligente, é de mente aberta, mas ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, de temperamento fleumático, ela é perseverante e metódica, e além disso se mostra indiferente perante as possíveis dificuldades, então ela não tem, ela enfrenta qualquer dificuldade. No entanto, essas pessoas têm dificuldade na tomada de decisão, pois mesmo que as suas opiniões sejam independentes, tendem a se preocupar pelas consequências dos seus atos, que podem aparecer a longo prazo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tiver o temperamento fleumático, é uma pessoa perseverante, metódica, mas é uma pessoa que vai se preocupar vai ter respeito humano, né? É uma pessoa... Existem outros aspectos de uma pessoa de temperamento fleumático. É uma pessoa calma, controlada, introspectiva, inteligente, mente aberta, que se preocupa pelos seus princípios. Mas quando a pessoa faz a divina vontade, aí Jesus fala: quem faz minha vontade perde seu temperamento e toma o meu. Então é isso que é se destruir. Destruir, porque se o temperamento é o que vai me definir, as características da minha pessoa, o meu eu, né? Eu sou calma, eu sou paciente, mas ao mesmo tempo, né? Vamos supor, se eu fosse fleumática, eu nem sei o que eu sou, nem nunca fiz esse teste uma vez, mas nem lembro. Vamos supor que eu fosse fleumática. Aí eu ser uma pessoa perseverante, né? Aí vamos pensar, eu vou buscar a santidade. Mas a santidade que não fosse da divina vontade, a santidade humana. Eu ia continuar com o meu temperamento. Então eu ia ser o quê? Uma pessoa... eu ia preocupar muito em agradar as pessoas. Eu não ia fazer certas coisas com medo de desagradar. Ia ter o respeito humano. E para viver na divina vontade, Jesus fala o tempo todo: renunciar a si mesmo, renunciar a si mesmo, renunciar a si mesmo, destruir o eu, destruir o eu, destruir o eu. Viver com a minha vida. Então destrói totalmente seu temperamento, que é você. Seu temperamento é você. E ele falou que o temperamento dele é ele. O temperamento de Jesus, ele forma a vontade dele. A vontade é dele, é ele. A vontade dele é ele. E o temperamento dele é o eu, divino. E o que tem nesse temperamento divino? Doçura, bondade, santidade, beleza, potência, sabedoria, imensidão e todas as outras características de Deus. O Deus é as suas características, as suas qualidades. O temperamento. Ó, ele fala aqui, ó: minha filha, quem faz minha vontade perde seu temperamento e toma o meu. E como em meu temperamento há tantas músicas que formam o paraíso dos bem-aventurados, então, música é meu temperamento. A música, né, que ele fala, o eu dele é uma harmonia de doçura, de bondade, de santidade, de beleza, de potência, de sabedoria, de imensidão. E assim, tudo o resto do meu ser, o ser dele são essas características. Então a alma, tomando parte em todas as qualidades de meu temperamento, porque ele fala que o temperamento de Jesus forma a sua vontade, então se eu tomo parte da vontade divina, eu destruo o meu temperamento, a minha vontade, o meu eu, e recebo em mim o temperamento de Deus, a vontade de Deus, o eu, o ser divino, divinização. Recebe nela todas as variedades destas músicas. Se eu destruir a minha vontade, se eu destruir meu temperamento, se eu destruir o meu eu, aqui na psicologia fala, o eu, psicologicamente o temperamento se refere a como uma pessoa é, como um conjunto de traços que define o que é você.
Aqui na psicologia fala que o temperamento pode mudar ao longo da vida da pessoa de acordo com suas vivências. Mas se você se encontrar com Jesus, ele não vai só mudar seu temperamento, não, ele vai destruir seu temperamento. Se você rezar na divina vontade, se você quiser trocar o seu temperamento com o de Jesus, você quer? Eu quero. Lógico. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa, por exemplo, vamos pegar outro aqui, um temperamento apaixonado. Aí você pensa, nossa, eu quero ser esse temperamento, né? Apaixonado deve ser tudo de bom, né? Deve ser perfeito. Não, só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Só Ele que tem o temperamento perfeito. Nele só tem bondade, santidade, beleza, potência, sabedoria, justiça. Mesmo se ele tiver bravo, é justiça. É justo. Mas a gente é imperfeito. Nosso temperamento, esses temperamentos aqui que a gente acha até bonito, nossa, vou escolher um aqui para eu ser, para eu me transformar, porque eles falaram aqui que eu posso me transformar. Não, não queira esses aqui não. Queira o de Deus, queira ser divinizado. Destruir o seu eu e ser perfeito como Deus é perfeito. Vamos ver o temperamento apaixonado. As pessoas com temperamento apaixonado são mais prudentes que as de temperamento colérico, mas também costumam gostar de movimento e atividade. As pessoas de temperamento apaixonado se caracterizam por serem agressivas. Agressivas, eu não quero ser agressiva. Decididas e por darem grande importância à honra, à lealdade ou à objetividade. Por um lado é bom a pessoa ser decidida, mas ela é agressiva. As pessoas de temperamento apaixonado tendem a gostar da ordem. É bom gostar da ordem, né? Costumam ser politicamente conservadoras. São pessoas que tendem a valorar em grande parte as tradições e costumam mostrar um comportamento altruísta com pessoas que têm sujeitas ao seu poder. Além disso, as pessoas com esse tipo de temperamento tendem a enfrentar os obstáculos sem medo. Isso é bom, não tem medo. Mas ela é agressiva e normalmente o superam graças à sua capacidade de trabalho. Aí você olha para esses temperamentos aqui da psicologia, é a pessoa se apoiar nela mesma, na sua capacidade. E na divina vontade, eu não quero nada de mim, eu não quero apoiar em mim mesma, não. Eu não quero nem saber esse temperamento, qual que é o meu, eu só quero destruir o que eu tenho. Quero destruir o meu eu, a minha vontade e viver com a vontade de Deus. E o temperamento de Jesus forma sua vontade. A vontade de Deus é formada por seu temperamento, por seu eu. Aí ele fala, né? Ele coloca na nossa alma o temperamento dele, a santidade dele, a bondade dele, a beleza dele, a potência, a sabedoria, a imensidão, tudo que ele é, ele coloca na gente. E quando a gente se coloca aí, e conforme vai fazendo ainda as menores ações, me faz uma música e eu, ao ouvi-la, conheço imediatamente que é a música que a alma tomou de minha vontade, isto é, de meu temperamento. Ele ainda fala aqui, ó, a minha vontade, isto é, do meu temperamento. Nossa, eu achei incrível esse trecho dele falar que a vontade dele é o temperamento dele. Nunca tinha pensado nisso. E corro e vou ouvi-la. Incrível isso, gente. Eu achei incrível saber que o temperamento de Deus é a vontade de Deus. Ele falou aqui imediatamente que é a música que a alma tomou de minha vontade, isto é, de meu temperamento, do meu ser. A vontade dele é o ser dele. E corro para ouvi-la, e me agrada tanto que fico recriado e ressarcido por todas as afrontas que me fazem todas as demais criaturas. Aí eu acabei de ler aqui na Santa Faustina, incrível como Deus, ele mostra pra gente assim, as coisas, pra gente ir encaixando as peças, né? No dia da Santa Faustina, ela fala assim que ela viu, ela estava sofrendo, aí Jesus falou para ela assim, busca força e luz na minha paixão. Aí ela recebeu a luz assim da paixão, que que tudo que Jesus sofreu, ele sofreu até por nossas imperfeições. Qualquer imperfeição, tudo que Jesus sofreu,
sofreu por nossos pecados e nossas imperfeições. E aí, nosso temperamento é imperfeito, nosso ser é imperfeito. Ao mesmo tempo que uma pessoa fleumática por exemplo, uma pessoa fleumática, ela é uma pessoa perseverante, metódica, calma, controlada, mente aberta, mas ela deixa eu ver aqui, se mostra indiferente, perante as dificuldades, tudo bem. No entanto, essas pessoas têm dificuldade na tomada de decisão, uma pessoa indecisa. Uma pessoa indecisa. Aí Jesus falou aqui nessa aula hoje, olha o que ele falou sobre almas indecisas. Não são boas para nada. Meu Deus, tem que destruir mesmo o nosso temperamento, o nosso eu. Por isso que a gente tem que ser, para ser perfeito como Deus é perfeito, é só vivendo na divina vontade, só tomando a vontade, trocando a nossa vontade com a dele, porque a nossa é sempre imperfeita. A pessoa que é perseverante, metódica, é calma, controlada, introspectiva, inteligente, mente aberta, mas ela tem dificuldade de tomar decisão. E aí Deus vai falar que as almas indecisas não são boas para nada. Minha filha, ele fala assim nessa aqui da alma não ser boa para nada. Um sacerdote que queria saber se o Senhor chamava ao estado religioso. E o bom Jesus disse: minha filha, eu o chamo e ele está sempre indeciso, não sabe dar uma resposta sim ou não. As almas que não são decididas não são boas para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades, a pessoa supera tudo, soluciona tudo. Aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo-o tão resolvido, se enfraquecem e não têm valor de opor-se. É um pouco de apego o que o ata. Por que ele não está conseguindo decidir? Apegado com alguma coisa. E eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Deus só vai derramar graça no coração de quem está livre de tudo, onde ele pode se derramar com liberdade. Se você tem algum amor por alguma outra coisa, não vai fundir com a graça, com a vida divina, com o amor divino. Não funde, porque só o amor que é Deus, Deus é o amor. Ele só se funde com o amor, mas com o amor divino. Só o amor só se funde com o amor, é igual a água se mistura totalmente com a água, mas a água não se mistura com o óleo. Tem que ser substâncias semelhantes para se fundir. Então o amor divino só vai se fundir com o amor divino. Se eu tenho um apego, tenho um amor por criaturas, amor por riqueza, amor por qualquer coisa, por mim mesma, não vai fundir com o amor divino. Então Jesus sofreu a paixão por causa dessas nossas imperfeições, do nosso temperamento. Então, a alma que vai, por exemplo, uma alma que vive na divina vontade, que tem esse temperamento de Deus, qualquer coisa que essa alma vai fazer, a menor ação, trabalhar, por exemplo, dá um exemplo, trabalhar. Mas se você trabalha com o temperamento de Deus, ele vai ver claramente, é muito claro a pessoa que está na vontade divina, quando ela perdeu seu temperamento. Porque a rotina pode estar te sufocando, e você está calma, tranquila, não fica desesperada, não fica triste. Eu estou falando de mim, por exemplo, às vezes tem tanta coisa para eu fazer na minha casa, no trabalho, na missão, como mãe, como esposa. É muita coisa. É tudo uma vez. É tudo uma vez. É uma coisa atrás da outra. Assim, ó. Não tem uma pausa, sabe? Não tem uma pausa. E eu tô aqui tranquilo, tô firme, tô rindo. Minha vida não é perfeita, não. Às vezes a pessoa pode ver de fora e achar, nossa, ela só fica rindo, ela é tão calma. Ela é tão calma, é sorridente, né? Ela tá sempre calma, sempre feliz. Eu acho que a vida dela ela não deve ter problema. Os filhos dela devem ser assim, dois anjinhos na terra, deve obedecer tudo, deve ser assim aquelas crianças calma, tranquila. O esposo dela deve ser perfeito.
o trabalho dela deve ser perfeito, não deve ter nenhum problema. Não, tem todos os tipos de problema. Todos os tipos. E é uma coisa atrás da outra. Na mesma hora que eu estou na reunião no trabalho, o menino está chegando aqui para assistir aula, o menino de 4 anos, para fazer, aprender o A, E, I, O, U no Google Meet, do meu lado, e eu fazendo o trabalho. Aí eu faço o trabalho, aí a hora que termina a aula dele, eu tenho que falar com a professora, eu tenho que sair, porque tem outra reunião. E assim vai, uma atrás da outra. No final do dia, eu sei, gente, eu sei, porque eu vivia desse jeito, do mesmo jeito, com essa loucura, com esse monte de coisa para fazer, só que eu não vivia na divina vontade. Então eu sei exatamente como era antes e como é agora. E agora, por causa da pandemia, da questão de estar em casa, é, as atividades da rotina das pessoas aumentou demais. Porque antes, por exemplo, eu saía para trabalhar de manhã. Aí era muito mais tranquila a minha vida. Eu saía de manhã para trabalhar, tinha babá que ficava com eles. Eu saía cedo, meu esposo ficava em casa esperando ela chegar. Eu trabalhava e quando eu estava no meu trabalho, ninguém me atrapalhava. Eu estava lá trabalhando só, não tinha criança me chamando para fazer dever. Eu estava lá. Quando eu chegava, as tarefas eram assim divididas. A hora que eu estava sendo mãe, eu estava longe do trabalho. Na hora do trabalho, eu estava lá todinha. Na hora de almoçar, eu estava lá quietinha. Hoje eu almoço com o menino no meu colo, chorando. E aí eu tô trabalhando, o menino tem que entrar para assistir uma reunião do meu lado. Aí eu tô aqui trabalhando, tô escutando o menino esgoelando lá fora, chorando muito alto. E às vezes tá demais, eu tenho que ir lá para ver o que tá acontecendo, colocar de castigo, corrigir. Às vezes tá demais, eu tenho que ficar um olho aqui, outro lá. Então é muita coisa. E, e aí todas as mães estão assim. A mãe tá tudo misturado, o trabalho, a maternidade, tudo no mesmo local. Então, isso estressa a gente. Quando a gente está vivendo esse temperamento no nosso eu, estressa demais. E a gente fica querendo pular do prédio. Tem muitas que estão tomando remédio, eu tenho certeza. Eu não ando muito conversando com as pessoas, eu vivo assim, tão envolvida em tudo que eu estou fazendo e o meu tempo é tão curto que o tempo que eu tenho assim mais livre, eu estou meditando, eu estou estudando, eu estou aqui fazendo meditação, partilhando, né? Então eu não tenho muito tempo de ficar conversando com as vizinhas, com as amigas, no WhatsApp, nos grupos, não fico muito vendo notícia. Tem notícia que está acontecendo aqui na minha cidade que eu não estou sabendo, demoro saber, assim, não me importa. Às vezes quando é uma coisa muito assim, eu fico sabendo. Igual o caso do cara lá do Lázaro e tudo. Eu demorei a saber. Já tinha começado, já estava um negócio mais feio e eu nem estava sabendo de nada. Mas eu sei que eu tenho que me inteirar das coisas, mas eu vejo quando Deus quer que eu veja. Eu vivo totalmente assim. E era pra eu estar ficando maluca. Era pra eu estar tomando remédio. Era pra eu estar muito estressada. Eu era super estressada. Meu temperamento era. Eu nem sei, eu era muito. Eu ficava muito irritada, irada, triste. Por causa de qualquer coisa. E hoje eu fico assim, olhando tudo que eu fiz no dia, tanto estresse que eu passei. Eu ainda tô passando por um estresse. Minha casa tá toda bagunçada porque eu vou mudar. E a moça que vai morar aqui no meu apartamento, ela já venceu o prazo lá, então ela trouxe as coisas dela pra cá. Meu apartamento já é pequeno e eu tive que desocupar um cômodo pra ela, colocar as coisas dela. Então, meus filhos estão dormindo no meu quarto é super pequeno, tá tudo bagunçado. E eu tô assim, olhando, eu tô assim, tranquila. É muito estranho viver assim. É estranho, chega a ser estranho. Pensa, será que eu tô anestesiada? Eu devo estar anestesiada, só pode. Aí Jesus, imagina Deus vendo lá de cima o conjunto das mães, né? Por exemplo, pensa assim, ele tá vendo as mães, todas as mães.
As mães se descabelando, tomando remédio. Gente, é tão triste, nossa, é tão triste que tem mãe espancando o filho. Teve uma mãe que, eu não gosto nem de lembrar disso. Teve uma mãe que ela estrangulou o filho na pandemia. É um caso que apareceu na internet do ano passado. Eu não sei por que ela fez isso, eu sei que aconteceu. Aconteceu. Eu imagino que seja, com certeza absoluta. Eu acho que foi estresse, né? Com certeza, eu estava super estressada. E aí Deus vê tudo isso. Toda essa confusão que está o mundo. As mães tendo que ser esposa, mãe e professora ao mesmo tempo. Não é fácil fazer o trabalho das crianças, fazer o trabalho do professor. Depois que eu fiquei aqui em casa, que eu tenho que fazer esse trabalho de professor com meu filho, eu dou muito valor nos professores. Nossa, é incrível o trabalho deles, incrível. Eu acho assim muito bom, sabe, a gente sofrer desse jeito para dar valor nos profissionais, porque o professor realmente é incrível. Tanto que eles trabalham. Que capricho para cuidar da educação dos filhos, assim, tanta coisinha que eles fazem, sabe? Trabalhinho, folhinha, e tão lindinho, eu acho tão bonitinho o jeito que elas mandam o pacotinho das atividades que a gente tem que fazer em casa, tudo. Você vê que elas colocaram a mão, assim, eu vejo o amor, sabe? Acho lindo. E aí, a paciência delas, eu sei, eu acho lindo. Eu só vejo amor no trabalho deles. Pelo menos dos meus filhos eu vejo só amor. Todas elas. E aí o Jesus olha para essas mães totalmente assim, por causa de viver com o seu temperamento e estarem assim, estressadas. Mas aí ele vê uma alma que está vivendo na vontade divina, que tem o temperamento dele. E nessa mesma situação a pessoa está conseguindo, com a vontade dele, né, ficar em paz. É muito nítido que é Deus na alma, por causa da paz. Por causa da paz. Em meio a esse turbilhão de coisas. Aí eu tava lendo esse trecho aqui, eu achei tão lindo esse trecho, tão lindo, tão lindo. Eu não vou conseguir nem meditar tudo porque já é a hora da outra aula, do outro menino. Eu lembrei do filme A Vida é Bela. Porque parece que Deus, a gente vivendo aqui nesse tempo, né, nessa loucura, a gente descobre que tem um pai. Eu descobri que eu tenho um pai. E eu quero só ficar com ele. Mas eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Um pai que me ama desse jeito, que me fala, se eu não tivesse criado o céu por ti, eu criaria. Se eu não tivesse encarnado no seio de minha mãe, por estas almas ter me encarnado, por esta teria sofrido a paixão. E aí eu vivo aqui parecendo que eu estou anestesiada. Porque ele cuida de mim igual o pai do filme A Vida é Bela. O menininho no meio da guerra. Ele tá o pai e o filho no meio da guerra. E o menininho fica numa caixa. Eu não lembro direito desse filme, eu sei que é lindo. E ele faz com que o menino não saiba que está na guerra. Ele brinca com a criança. Ele conta de um jeito que a criança não entende que está numa guerra. E Deus faz isso com a gente. A gente consegue viver aqui nesse mundo. Ele cuidando da gente de uma forma que a gente está numa guerra, numa loucura. E está em paz e está sorrindo para ele. É muito lindo. Muito lindo. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.